Olá, Phil! Tudo jóia? Beleza? Ó, eu vou falar de uma das etapas, ou melhor, da última etapa do desenvolvimento embrionário, né? A fase de neurulação, ou etapa, né, de neurulação. Essa etapa é também chamada de organogênese. Por quê? Porque nessa etapa, né, os folhetos germinativos que já começam a aparecer aí nessa fase de maneira mais desenvolvida, eles já vão começar a direcionar a formação dos tecidos e dos órgãos, tá certo? Então eu pus aí uma pequena introdução que é o seguinte, ó. Após a formação dos folhetos, a modificação e o desenvolvimento do embrião continua. E com o achatamento da ectoderme, isso é importante, viu? Né? A neurulação ou organogênese ela é caracterizada inicialmente pelo achatamento da ectoderme, né? E isto vai dar o início, ao start do processo, né? Daqui a pouco eu vou falar aí dessa necessidade de saber o que seria, como vai acontecer esse achatamento da ectoderme. Aí vai. Aproximadamente, isso vai acontecer aproximadamente no 18º dia do desenvolvimento do embrião, do desenvolvimento embrionário, ou seja, né, 18 dias depois de ter tido a fecundação. Né? Nessa fase, o processo de formação, né, dos órgãos a partir da diferenciação dos folhetos germinativos. Olha, eu coloquei aí uma imagem, né, uma imagenzinha aqui, ó. Deixa eu colocar aqui pegar aqui um apontador para que a gente possa chamar atenção. Aqui, ó, é a fase inicial. Aqui é o zigoto. Essa célula aqui é a célula tronco totipotente. Aí ela começa a sofrer clivagens, que são mitoses sucessivas, né? Nesse caso aí, essa análise do desenvolvimento embrionário é baseado no ser humano, então é uma segmentação ou clivagens holoblásticas, ou seja, acontece em todo o zigoto, né? E como acontece em todo o zigoto, ela é denominada de holoblástica. E igual. Por que igual? Porque as células originadas são células que apresentam o mesmo tamanho, tá bom? Não esqueça disso. E aí depois da formação aqui, depois do início da formação de células genotipicamente idênticas, eu tenho uma fase de mórula, aqui é a fase de mórula, vou botar aqui mórula, né? Depois a blástula, ok? A blástula, e fez um corte aqui na blástula, também chamada de blastocisto, né? Aqui é a blastocele, cavidade da blástula, né? Aqui tem célulazinhas aqui em cima, né? Que são chamadas de trofoblasto, que vai prender o embrião na parede do útero, fase essa chamada de nidação, né? Ou fase de implantação. Aí acontece aqui a dobra, ou melhor, uma invaginaçãozinha aqui, ó, né? Observada aqui nessa fase aqui de gástrula, aqui a gastrulação, onde ocorre a formação do intestino primitivo. Aqui o intestino primitivo aqui, tá bom? A abertura do intestino primitivo é o blastóporo. Como nós estamos falando aqui de desenvolvimento embrionário, o blastóporo aí vai originar a boca, a estrutura anal, né? Nós somos, como os equinodermas, deuterostomados, porque o blastóporo ele é precursor do ânus, né? Aqui eu já tenho a ectoderme, aqui de azul aqui, ó, por fora, a endoderme aqui dentro e aqui, ó, a mesoderme, né? Ou seja, a formação dos 3 folhetos germinativos, nos caracterizando, melhor dizendo, como triblásticos. Então, vamos falar da fase de neurula, ou a fase do processo de neurulação, tá bom? Porque até aqui é a gástrula, né? Então, primeiro é zigoto, depois mórula, blástula, gástrula e neurula. Então, na fase de gástrula, né? Após a fase de gástrula, vai acontecer o achatamento dessa estrutura daqui, ó, da ectoderme. Então, o achatamento da ectoderme dá o início da formação da neurula. Então, deixa eu passar aqui o slide e você vai ver esta etapa de maneira mais concreta. Vamos lá. Ó, pronto, tá aqui a neurulação. Aí, ó.
Aqui eu tenho o blastóporo, aqui eu tenho a fase de gástrula, tá certo? Aí, ó, foi feito um corte transversal, tá vendo esse corte aqui? Foi feito um corte transversal aqui, ó. Foi feito um corte transversal para você ver ela por dentro aí, ó. Aí aconteceu o achatamento da ectoderme. Com o achatamento da ectoderme, preste atenção, forma-se a placa neural. Então, forma-se a placa neural. Então, aqui é o start de tudo, a formação da placa neural. E aí eu vou ter aqui, ó, aqui por fora, as células da ectoderme. Tá certo? Um folheto germinativo, o folheto germinativo mais externo que tem, é ectoderme. E aqui dentro, aqui é ectoderme tudo, ó. E aqui dentro eu tenho esse amarelo mais clarinho e esse vamos dizer assim, esse salmão, sei lá, um laranja, né? Aí é a endoderme e aqui, ó, a mesoderme. Note que as células da ectoderme, da placa neural, né? Ou melhor, da ectoderme, desculpa, vão avançar uma em direção da outra e vai forçar a placa neural para baixo, formando uma goteira, né? Aí, ó, aí dessa goteira que veio esse espaço aqui que é a goteira, essa partezinha aqui, ó, que está com o cursor aqui vermelho que eu estou passando aqui, ó, aqui é a placa neural, né? A placa neural vai dar uma volta aqui e vai fechar, ó. Eu estou passando aqui de vermelho, mas aqui, ó, essa fase vem para cá, viu? Aqui, ó. Pronto, aí formou, ó, essa estrutura aqui, ó, que é chamado de tubo neural. Aqui por fora é a ectoderme e aqui a mesoderme, né, que começa a gerar essas estruturas daqui, ó. Gera isto daqui, aqui é mesoderme, ó, gente. Aqui é mesoderme, tá sinalizando aqui. Aqui o tubo neural, se alguém perguntar para você de onde veio o tubo neural veio da ectoderme, né? Aqui é mesoderme. Essa estrutura aqui, ó, de azul aqui, essa estrutura também é mesodérmica, essa estruturazinha aqui de azul, né? Veio aqui do meio aqui, ó, isso aqui, ó, isso aqui, ó, é isso aqui, tá certo? Então isso aqui de azul veio da mesoderme. Por que eu estou falando isso? Porque é importante. Essa estrutura de azul aí é a notocorda. E os vestibulares vira e mexe perguntam qual é a origem da notocorda. Origem mesodérmica, tá bom? Então, vamos lá. Então, ó, aqui é a neurula propriamente dita. Aqui, ó, aqui é a fase de neurula, né? A fase com muitos detalhes. Aqui eu tenho, né, o tubo neural. O tubo neural está aqui. Tá bom? Esse buraquinho aqui é o canal neural. O tubo neural, minha galera, é ele que vai gerar o sistema nervoso central, né? Vai gerar primeiro o proencéfalo, né? Mesencéfalo e metencéfalo, né? Depois essa estrutura vai se diferenciar em telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, cerebelo e bulbo. Imagine, então essas estruturas do sistema nervoso central do encéfalo vêm daí do tubo neural. Tá bom? Então o tubo neural vai ser precursor do sistema nervoso central, do encéfalo e da medula. Então se alguém perguntar de onde vem o sistema nervoso central vem da ectoderme. Isso é importante, toda hora eu vou falar aqui, né, nessa aulinha aqui. Vamos lá. Aí eu vou ter aqui, ó, de roxo aqui por fora a ectoderme, tá bom? Daqui a pouco tem umas estruturas que serão formadas a partir desses folhetos que eu vou falar. Beleza? Aqui é o celoma é essa cavidade aqui, ó, que é revestida pela mesoderme, beleza? Aqui eu tenho essa partezinha aqui de cima da mesoderme aqui, ó, deixa eu colocar aqui uma setinha aqui, ela é chamada de somito. O somito é que vai gerar os nossos músculos. Somito, importante isso aqui, viu? Somito, tá bom? Aqui o salmãozinho aqui, ó, é endoderme e está envolvendo quem? Está envolvendo o intestino, tá bom? Então, essa é a fase de neurula. Então, o que eu posso falar sobre a fase de neurula? É a fase em que começam a ser formados, né, as estruturas que vão constituir o indivíduo de maneira mais complexa, os tecidos, os órgãos, vindo de folhetos, né, a partir da ativação do gene, né? E o que é perguntado pra caramba? É perguntado o seguinte, o que é notocorda? A notocorda é uma estrutura originada de mesoderme que vai promover a estabilidade, né,
do embrião, e ela será substituída, ela não se transforma, ela será substituída pela coluna vertebral nos vertebrados, né? Todo cordado tem notocorda, mas nem todo cordado tem coluna vertebral. Só quem tem coluna vertebral são os vertebrados, os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e nós, mamíferos. Beleza? O que é importante também observar que tem na fase de neurula os somitos, né, daqui desse lado e desse lado, tem o celoma, que é a cavidade que vai alojar os órgãos, revestida totalmente pela mesoderme, tá bom? Vai ter um momento que a gente vai falar só de celoma. Deixa eu passar aqui o slide para a gente ver se tem uma neurula mais, vamos dizer assim, mais desenvolvida. Olha aqui a neurula. Essa aqui é a neurula, velho. Olha que neurula linda. Olha. Então, vamos lá. Aqui é o corte transversal, ó, aquele corte que eu falei para vocês. Aqui, ó. Aqui eu tenho de azul a ectoderme, beleza? Ectoderme. Perfeito? Aí, ó, a ectoderme de azul. Aqui eu tenho, vamos para a endoderme. A endoderme está aqui, porque depois eu vou para a endoderme, a mesoderme, viu? Aqui é a endoderme, certo? E aqui é o arquêntero, o intestino primitivo, tá bom? Aqui eu tenho a mesoderme, aqui eu tenho a estrutura, a mesoderme paraxial, né? Que vai gerar o somito, a mesoderme intermediária, que vai dar origem a estruturas do mesentério, né? De vários componentes vêm da mesoderme, como o coração, como o tecido cartilaginoso, as estruturas ósseas, os vasos sanguíneos, tá bom? O tecido conjuntivo propriamente dito, frouxo, denso, o tecido hematopoético, tá bom? Tudo aí vem da mesoderme, beleza? Perfeito? Aqui eu tenho o celoma, ó. Celoma é a cavidade totalmente revestida pela mesoderme. Agora eu quero chamar a atenção de duas estruturazinhas que não são tão cobradas, né? Mas vira e mexe, tem aluno me perguntando, né? Que é o seguinte, a esplancnopleura e a somatopleura. A esplancnopleura é a união, aqui ó, da estrutura mesodérmica próxima à endoderme. Então, ó, aqui a parte mais interna da mesoderme, que vai estar rente colada à endoderme, é a esplancnopleura. E a somatopleura é a parte da mesoderme que está próxima à ectoderme. Então, se estiver mesoderme com endoderme, esplancnopleura. Mesoderme com ectoderme, somatopleura. Ok? Beleza? E aí vai dar origem às estruturas de revestimento interno dos nossos órgãos, do nosso peritônio. Tá bom? Beleza? Então, esta é a neurula. Essa é a fase de neurula. É a fase muito, vamos dizer assim, cobrada em vestibular e, sem dúvida nenhuma, complexa por conta da riqueza de estruturas, por conta já de ter um desenvolvimento mais avançado dos folhetos germinativos, tá certo? Vou passar aqui o slide para a gente ver mais detalhes. Aí, pronto, isso aqui que eu queria. Ó, destino dos folhetos germinativos. Ó, turma, isso aí você encontra em tudo que é livro, tudo que é site, que fala sobre embriologia, mas é importante, ó. A ectoderme vai dar origem ao quê? Vai dar origem à epiderme e aos derivados da epiderme, pelo, unha, casco, tá certo? As glândulas mucosas, as nossas mucosas, né, secretam os mucos, vêm da epiderme, todas as estruturas do sistema nervoso e o epitélio de revestimento. Agora, ó, o epitélio de revestimento de onde é? Não é de tudo não, ó, é da cavidade nasal, da cavidade bucal e da cavidade anal, tá certo? Então, a ectoderme, ela é precursora dessas estruturas. Mas o mais cobrado, o mais, vamos dizer assim, relevante, todos são importantes, mas o mais relevante é você saber e não esquecer que a ectoderme é precursora do sistema nervoso. Tá bom? Vamos lá. Mesoderme. É o tanto de coisa que a mesoderme dá origem. Ó, dá origem à derme, né? A camada mais interna de nosso órgão, que é a pele. Os músculos, os nossos músculos vêm da mesoderme. Cartilagens, ossos e outros tecidos conjuntivos, né? O sangue, por exemplo, né? Aí o sangue, medula óssea, tecido linfático e órgãos do sistema genital e também urinário. Beleza? Já a endoderme, preste atenção, vai dar origem ao epitélio de revestimento do trato digestório, mas ó, exceto a cavidade oral e anal que vem da ectoderme, tá certo? Então, o que vai dar origem
ao epitélio de revestimento do estômago, do intestino, perfeito? Vai dar origem ao fígado e ao pâncreas, isso é importante demais, fígado e pâncreas vêm da endoderme, e vai dar origem ao sistema respiratório, exceto a cavidade nasal, que é o de origem lá da ectoderme, perfeito? Então, filho, vocês vão ter esse slide aí, você dá um print aí, isso é importante pra caramba, para ajudar em tudo que é questão. Beleza? Então, destino dos folhetos germinativos. Se você me perguntasse assim, se eu misturar essas células, né, da neurula, né, botar a ectoderme na mesoderme, a mesoderme na endoderme, se eu fizer uma misturada, eu posso ter o risco de estruturas cardíacas, né, que é de origem mesodérmica, surgindo onde tinha que ter, por exemplo, pele? Pode. Né? Epiderme? Pode sim. Beleza? Por quê? Porque essa célula já tem um destino, ela já tem uma ativação prévia dos seus genes. Tá bom? Perfeito? Maravilha? Então, vou seguir, vou passar aqui o slide, ok? Vamos lá. Ó, eu vou tirar aqui minha imagem para a gente analisar essas questões aí, tá certo? Eu tenho quatro questões da Baiana, é MSP, é Escola de Medicina e Saúde Pública, tá bom? Olha que questãozinha boa, vamos lá? Devagarzinho. O desenvolvimento embrionário é iniciado com a formação do ovo, ou zigoto, a partir da fecundação do óvulo pelo espermatozoide. O ovo passa, então, por uma série de etapas que caracterizam a formação de um organismo, ok? Sobre embriologia, é correto afirmar que... Parei aqui para beber uma aguinha. Primeiro, a origem embrionária dos tecidos nervosos, né, do tecido nervoso e muscular, é a endoderme. Então, ó, isso aqui, ó, é falso. É falso tanto para o tecido nervoso, que é ectoderme, quanto para o muscular, que é o que, filho? Mesoderme, tá bom? Então, toda essa alternativa, ela é falsa, beleza? Vamos lá. Substâncias secretadas pelas células da notocorda atuam na diferenciação do tubo neural dos cordados. Eita, poxa. E aí, velho? E aí eu vou pular essa. Eu não sei, eu tenho dúvida. Né? Tem dúvida? Eu vou pular. Perfeito? Tô na dúvida, tá difícil essa aí. Vamos lá, a terceira. Vamos ver se dá para anular a terceira ou marcar logo a terceira. Porque se eu tiver certeza... Deixa eu olhar para você aqui. Se eu tiver a certeza que a 3 é verdadeira, que a 4 é verdadeira, que a quinta, a 5 é verdadeira, para que eu vou ler a segunda mais? Tá bom? Beleza? Então vamos lá. Ó. Terceira. A gastrulação, o processo de formação da gástrula, desencadeada pela organogênese, precede a formação da mórula. Poxa, velho, preceder é vir antes. Pô, a gástrula vem antes da mórula? Não, a mórula é logo depois do zigoto, né? É muito antes da gástrula. Depois da mórula ainda tem a blástula para depois ter a gástrula. Então, ó, essa é falsa. Beleza? Tá aumentando suas chances de acertar a questão. A formação do ectoderme, endoderme e mesoderme ocorre pelas clivagens que caracterizam a formação da blástula. Hein, gente? E aí, velho? Quer pular essa? Não, né? Não vou pular essa, porque ó, a formação da ecto, endo e meso ocorre pelas clivagens, né? Ocorre pela ativação gênica. Que ocorre pelas clivagens é a formação da mórula. Então, ó, é falso também. É falso pela origem dos folhetos germinativos, que é a partir da ativação gênica, tá bom? E também pela fase, né? Pelas clivagens, é gerada a mórula. Perfeito? A placenta é um anexo embrionário. Ó, não gosto muito não. Alguns autores consideram placenta como anexo, mas não, porque para ser anexo tem que ser exclusivamente de quem? Do embrião. A placenta, parte dela é da mãe. Tá bom? Vamos lá, mas vamos continuar. Envolve o embrião dos mamíferos. Ó, o erro está aqui, ó, também, ó. Ela não envolve. Quem envolve o embrião é âmnion, tá bom? A gente vai ver isso em anexos embrionários. Então, ó, qual foi a que restou? A 2. Então, o gabarito é a segunda. Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não posso esquecer, notocorda é uma estrutura responsável pela sustentação do embrião,
certo? E ela vai ser substituída pela coluna vertebral nos vertebrados. Quem são os vertebrados? Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Então, primeira questão aí, segunda, 02, né? Vamos lá. Segunda questão. Deixa eu tirar minha imagem aqui. A sexualidade e a reprodução da espécie humana são temas apaixonantes e polêmicos. A partir da adolescência, a taxa dos hormônios sexuais aumenta no sangue das pessoas. O corpo e a mente se modificam e a sexualidade passa a desempenhar um papel importante na vida. Ó, velho, quem vai se preparar aí para o vestibular da Baiana, tá bom? Um vestibular extremamente interessante. Eu quero dizer para vocês que gosta demais de embriologia, tá bom? Gosta demais desse assunto. Vamos lá, vamos nessa. Ó, sobre a reprodução humana, é correto afirmar que, primeiro, na fase de mórula, vamos fazer por eliminação, tá bom? Na fase de mórula, as células do futuro embrião já apresentam diferenciação celular. Já apresentam? Claro que não apresentam. A mórula, as células são o quê? Deixa eu botar aqui minha imagem. Na mórula, as células são totipotentes, são indiferenciadas. Eu vou ficar aqui lendo, quando for ler o 5 eu tiro, tá certo? O blastocisto é formado na tuba uterina, como resultado da fusão dos gametas masculino e feminino. Ó, quem é formado na tuba uterina é o zigoto e também a mórula, tá bom? E quem é formado com a fusão dos gametas masculino e feminino, velho, é o zigoto, tá bom? Não vai errar isso. Então, a primeira é falsa e a segunda também é falsa. Beleza? Adoro ficar mexendo com esse cursor. Eu gosto sempre de falar para meus alunos, né? Poxa, você já tirou duas. Sua chance já é de 33% para acertar a questão. Você não vai errar essa questão, velho. Não vai. Vamos lá. Deixa eu tirar minha imagem, tá bom? Vamos lá. Vou tirar minha imagem para não achar que a correta é a 3. Por isso que ele está tapando assim. Vamos lá. Deixa eu tirar aqui. A laqueadura. O que é a laqueadura? O ligamento das trompas. Falava, vou ligar as trompas. Laqueadura. Eu vou interromper as tubas uterinas, né? Vou interromper a passagem do espermatozoide. Isso vai surtir como efeito o quê? Um método contraceptivo. Eu vou impedir que haja fecundação. Então, vamos lá. A laqueadura das tubas uterinas é um método anticoncepcional. Ok, perfeito, eficiente, bom, verdadeiro, hein, até aí. Porque impede que o zigoto se implante no útero. Ô, Fio, quer olhar minha face aqui, olhando para você? Velho, é contraceptivo. Pô, mas impedir o zigoto? Se o zigoto não é formado, o zigoto não é, mas se for formado, ele não é contraceptivo, né? A gente pode dizer que ele é abortivo, que ele não vai deixar o zigoto ser implantado. O zigoto não vai ser nem formado. O que é um método contraceptivo? É um método contra a concepção. O que é concepção? Fecundação. Beleza? Perfeito? O DIU liberando substâncias químicas que destrói espermatozoide é contraceptivo? É. A pílula anticoncepcional tem esse nome por quê? Porque impede a ovulação, impede a liberação do ovócito secundário. É contraceptivo? É tudo aquilo que impede a fecundação é um método contraceptivo. A camisa de Vênus, né? O preservativo é um método contraceptivo? Sim. Por quê? Porque não deixa o espermatozoide ser liberado no receptáculo vaginal. E aí vai impedir que haja o quê? A fecundação. Beleza? Perfeito, viu? Então vamos lá. Então deixa eu tirar aqui de novo a minha imagem. 4. Então terceiro, falso. 4. As divisões do zigoto originam células diploides. Verdadeiro, né? Porque o zigoto é 2N. O zigoto é 2N. Vamos, tá aqui, ó, 2N. Gera células o quê? 2N. Por mitose ou por meiose? Por mitose, né? 2N gerando célula 2N. Célula mãe gerando células filhas iguais. Denominadas de blastômeros. Pronto. As células do zigoto são blastômeros. Beleza. Nós já estudamos isso aí. Que apresentam características genotípicas semelhantes entre si. Elas são genotipicamente iguais? São. Então, o gabarito é o quê? 4. Mas deixa eu ler o 5. Durante a espermatogênese, durante a formação do espermatozoide, a separação dos cromossomos homólogos ocorre na segunda divisão. Não, ocorre na
primeira divisão da meiose. Por quê, gente? Né? Por quê? Porque, deixa eu colocar aqui, originando espermatozoides haploides. Até aí é verdadeiro, mas o erro está aí. Porque não é na segunda, é na primeira. Na primeira, você separa os cromossomos homólogos, tá assim, ó. Você duplica os cromossomos, depois separa os cromossomos homólogos, depois você separa quem? As cromátides irmãs. Então, na meiose 1, você separa os cromossomos homólogos. Na meiose 2, você separa as cromátides irmãs. Tá certo? Então, gabarito, vou colocar aqui, 4. Tá certo? Beleza? Questão muito boa, questão maravilhosa, questão gostosa de fazer, porque a gente revisa embriologia pra caramba. Beleza? Agora eu vou mostrar para vocês duas questões discursivas da baiana. Olha como a baiana gosta de embriologia. Deixa eu tirar aqui minha imagem. Olha, a reprodução possibilita a origem de novos seres vivos, assegurando a sobrevivência das espécies. A reprodução sexuada origina um novo indivíduo a partir da fusão de gametas, que leva à formação do zigoto. Em seres humanos, após a fecundação, são iniciadas as primeiras clivagens do zigoto, e cerca de 7 dias após a fecundação, ocorre a nidação, iniciando a gravidez. Show, hein, velho? Que enunciado que você pode usar facilmente aí para revisar. Com base nos conhecimentos sobre reprodução humana, primeiro pontinho aí, identifique a fase do desenvolvimento embrionário no qual ocorre a nidação. E o segundo, explique a organização celular do embrião nessa fase. Então, deixa eu olhar para você. Qual é a fase em que acontece a nidação? Qual é a fase em que acontece a implantação, a nidação? Blastocisto, né? E aí você vai pegar, na hora do momento da questão, você vai imaginar a blástula e vai descrever, né? Explicar a organização da blástula. Beleza? Vamos lá? Ó, deixa eu passar aqui. Aqui é a blástula, né? Aqui é a blástula. Então, a blástula tem o seguinte, na fase de implantação é a fase blástula. O que você observa na fase blástula? Deixa eu tirar aqui minha imagem, né? Você observa o trofoblasto, você observa uma massa interna, que é o embrioblasto, e a cavidade, que é a blastocele. Eu vou colocar aqui minha proposta de resposta, tá certo? É minha proposta. Você pode tentar fazer aí e comparar, tá bom? E se quiser depois, deixa eu olhar para você, quiser depois mandar a resposta para mim, biologia no ponto, mande para mim, falando, olha, em relação àquela questão da baiana, segunda etapa de embriologia, que fala sobre a fase de nidação, eu escrevi assim, você pode ler? Claro que eu posso ler, pode dar um print na sua resposta e mandar para mim, ou então digitar, tá certo? Então, eu vou colocar aqui minha proposta de resposta, tá aí, ó. A fase em que ocorre é a fase de nidação. Nessa fase, pode ser observada uma cavidade denominada de blastocele, constituída de compostos orgânicos e inorgânicos, além de um grupo de células pluripotentes, denominadas de embrioblastos. Eu errei aí, embrioblato não, embrioblastos. Aqui tem um Szinho, embrioblasto, responsável pelo desenvolvimento de todas as células do indivíduo adulto, como também o trofoblasto, que viabiliza a implantação, ou seja, a nidação, e que formará a placenta. Aí dá um print aí, tá bom? Poderia, né? Depois você fazer e comparar a sua resposta com essa daí. Entenda, questão é discursiva, isso não tem que ser assim. Você escreve, mas você não pode perder o fio da meada da questão, tá bom? O comando da questão. Ele pediu para você identificar a fase de implantação e pediu para você descrever como é organizada essa fase. Pronto, organizei. Beleza, fio? Tranquilo? Então vamos fazer a segunda questãozinha, né? Aberta também. Olha, questão discursiva. O desenvolvimento embrionário é marcado pela sucessão de diversos estágios, caracterizados pelo crescimento do embrião e o surgimento de estruturas específicas. Sendo assim, identifique e caracterize as estruturas que podem ser observadas em um embrião humano em fase de neurula. Humano em fase de neurula. Bora lá? Vamos nessa. Ó, aqui é a neurula. Nossa senhora, quanta coisa que a gente pode falar sobre a neurula, hein, velho? Ó, aqui é a ectoderme.
Aqui é a mesoderme. Aqui é a endoderme. Aqui é a ecto, né? E aqui é a meso. Pronto. Aqui é a notocorda. Isso daqui é o tubo neural. Isso daqui é o intestino primitivo, arquêntero, né? Então você pode falar de coisa pra caramba, fio. Aí você fala assim, poderia desenhar? Não, ele pediu você descrever. Você poderia desenhar no rascunho essa fase, desenhar isso aí para você. Muita gente faz isso, muitos alunos meus já fizeram isso. Faz o desenho e começa a descrever a partir do desenho, né? Porque tem muita informação, beleza? Então vamos lá, boa questão. Deixa eu tirar minha imagem aqui. Respondeu já? Mande para mim se você quiser, tá certo? Aí, minha proposta aí, ó. Aí. Na fase de neurula, observa-se a presença dos 3 folhetos germinativos, precursores dos tecidos e órgãos do indivíduo, além da notocorda, que será substituída pela coluna vertebral, além de uma cavidade totalmente revestida pela mesoderme, responsável em alojar os órgãos, e do somito, né? Ficou ruim aí, mas vamos lá. Além da cavidade totalmente revestida pela mesoderme, responsável em alojar os órgãos, e do somito, né? Responsável pelo desenvolvimento dos músculos. Eu nem coloquei somito aqui, o somito tá aqui, ó. Aqui é o somito. Tá bom? Beleza? Né? Você poderia muito bem falar que a cavidade é o celoma, né? Eu fiz aqui de maneira rápida, mas você faz, descreve aí, se quiser mandar para mim, pode mandar. Tá bom, galera? Então, esta é a fase de neurula. Essa foi o nosso bate-papo aqui sobre neurulação. Lembre que para você estudar embriologia é importante você vir lá desde o zigoto até a neurula, descrevendo, identificando as etapas, o que tem cada uma delas. Aí, ó, eu estou mostrando 2 questões abertas da baiana, 2 questões fechadas da primeira etapa, onde a baiana gosta demais desse assunto. Valeu? Um abração e até a aula de celoma, de desenvolvimento de características embrionárias e de anexos embrionários. Valeu, fio! Até a próxima!